Nossa existência no mundo, o que aprendemos em casa e na vida, definem nosso jeito de ser, de agir, de alcançar nossos sonhos. O universo humano é o que marca este programa. Então fique ligado, está no ar o Educação. O meu convidado de hoje faz sucesso dentro e fora do Brasil. Membro da Academia Paulista de Letras, já vendeu mais de 1 bilhão de gibis em 100 países. Criou aproximadamente 400 personagens que fascinam crianças e adultos. Eu vou conversar com o cartunista, empresário Maurício de Souza. Maurício, muito bem-vindo ao programa, um prazer conversar com você novamente. É a segunda vez que eu te recebo no Educação, você já foi lá no meu programa no Histórias que Ensinam no YouTube. E eu queria começar te perguntando como você foi criado, quais foram as lembranças, quais são as lembranças que você traz da sua infância no que diz respeito à educação, as lições que você começa a aprender ali no convívio com a sua família. Daniela, sabe que uma das coisas mais marcantes que eu me lembro, eu era muito criança, muito pequeno, é quando eu peguei o primeiro gibi e pedi para minha mãe ler para mim. E ela começou a ler. Para quê? Daí eu queria que ela lesse mais, meu pai trouxesse mais gibi, e ela lesse e esquecesse um pouco, ou largasse um pouco dos deveres da casa. Daí um dia ela chegou para mim e falou isso: olha, Maurício, filho, eu adoro ler as revistinhas para você, contar para você as histórias, mas está deixando eu sem tempo de cozinhar, costurar, cuidar da casa, tudo mais. Vamos fazer uma coisa, eu vou ensinar você a ler. Assim você lê sozinho e eu vou cuidar da minha casa. E começou a ensinar a leitura para mim no gibi. Letra por letra, sílaba por sílaba, sentença por sentença e outras mais. Em menos de 4 meses eu estava lendo. Olha. Libertei minha mãe Porque você realmente se interessou, porque eram histórias que tinham muito mais a ver do que os livros didáticos. Eram histórias que te transportavam, imagino, para outros mundos, conhecer outros universos. Personagens diferentes, animais falantes, uma porção de coisas. Eu me lembro de alguns personagens. E daí adorei, mas me lembro desde esse tempo, eu era muito criança, eu falava para mim mesmo: quando eu crescer, eu quero fazer isto. Eu quero desenhar, eu quero fazer personagem, eu quero fazer meu gibi e tudo mais. Eu, criança, já estava planejando fazer o que eu fiz nos últimos 40 anos, 60 anos. Foi assim que começou tudo, com leitura, depois foi para literatura, e depois foi para um vício de leitura. Eu lia, quando eu era jovem, 1 livro por dia. Uau! Eu estava na escola, pegava o livro e eu varava, às vezes até à noite, lendo, porque eu não queria parar, eu queria ver o fim da história, ver o fim do drama ou da Curioso aventura. desde o início, né? Agora, quando você fazia alguma coisa errada, Maurício, porque a gente sabe que a educação a gente vem, né, aprendendo, os pais vêm aprendendo a mudança, né, na cabeça dos pais do que como chamar a atenção do filho ou como incentivar o filho. Quando o menino Maurício fazia alguma coisa errada, como é que a sua família lidava com isso? Eu acho que eu não fazia muita coisa errada, não, porque eu não me lembro disso. Não. Que bom, foi um menino calmo, um menino tranquilo, assim, na cabeça dos seus pais estava tudo certo. Tranquilo, leitor, entrei na escola também, fui bem, e lógico que na escola que eu fui em Mogi das Cruzes, uma cidade interior do estado de São Paulo, as professoras, quando eu fui me matricular, as professoras disputavam a minha matrícula, porque eu já estava lendo correntemente.
Então, eu me lembro desses avanços a partir do primeiro gibi que eu achei jogado na rua. Uhum. Peguei, levei para casa e daí a mamãe fez a magia toda. Foi a partir desse gibi que ela começa a ler para você. Exatamente. Em termos de conselho, Maurício, de o seu pai sentar com você e te dar um conselho, da sua mãe chegar com você e te dar um toque para a vida, você lembra de algum assim que você leve, carregue até hoje? Lembro, sim, mamãe falava muito sobre moral, sobre ética e até um pouco de cidadania. Minha avó também, e o meu pai já era mais artista, ele era poeta, compunha músicas e tudo mais. Maurício, só te interrompendo um pouquinho, está ouvindo barulho aí? É trovoada, tá chovendo em São Paulo. A chuva não veio, veio trovão. Tá vindo o aviso. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa entrevista só para explicar para os telespectadores esse barulho que eles escutam aí. É coisas da internet que, na verdade, são maravilhosas e enriquecem a gente também. Mas estava falando do que te marcou, né? Dos conselhos que você ouviu. Por favor, eu quero te ouvir mais a respeito disso. Como a minha mãe me ensinou a ler, o meu pai não quis ficar atrás. Ele me ensinou a desenhar. Ele desenhava, pintava, e então as primeiras lições de como usar o lápis ou tinta e tudo mais, meu pai que fez, que deu para mim em casa, quando eu era criança também. E eu nasci numa casa cheia de livros. Papai era poeta e tinha as paredes cheias de estantes. Então, eu tinha livros para ler, eu tinha ilustrações para copiar, para brincar de desenhar. Então, eu fui privilegiado nisso. Pais, poetas, artistas, que me abriram os caminhos que depois eu gostei de seguir. Quer dizer, além dos brinquedos, você devia ter brinquedos, mas os seus brinquedos também eram os livros. A gente sempre fala isso aqui no Educação, como é importante cercar as crianças de livros. Às vezes os pais ficam preocupados, porque vai amassar o livro, mas deixa a criança tocar, sentir o cheiro. É um objeto que, né, a gente acha que só aguça o sentido da visão, mas não, aguça tantos sentidos, né? O toque, tem gente, eu adoro cheirar livro. Então, cheirar livro é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. O livro você já pega a essência dele pelo cheiro. Sim, sim, eu sinto muita falta. Não estou desfazendo dos livros digitais, eu acho que tudo na vida tem uma função, mas o livro físico, assim, o tocar, o sentir a textura da página, o ver uma capa mais, né, forte ali na sua frente, que você possa realmente tocar, isso é fantástico. Teve algum professor que te marcou? Teve alguns bons professores. Eu sempre estudei em escolas públicas e que tinham excelentes professores, principalmente quando eu estava no antigo ginásio. Ali tinha uma professora que pedia para eu ilustrar as minhas lições de casa. Então não era para escrever só, ela queria que eu desenhasse, que eu ilustrasse. E daí eu me entusiasmei, logicamente, comprei meus vidrinhos de tinta nanquim para deixar mais bonitinho ainda, e todo dia eu levava a minha lição super ilustrada. Mas ela fez isso porque ela percebeu o seu talento ou foi uma mera coincidência? Ela viu que eu desenhava, ela me via desenhando. Como é importante um professor que olha para a gente. Daí então, eu levava os desenhos. Meus coleguinhas, quando eu chegava para a aula, os meus colegas todos vinham para o meu lado para ver o desenho do dia. E debater, e falar, e dar nota, essas coisas assim. Foi uma delícia. E a dona Iracema Brasil é que fez essa beleza de convite para eu ser um ilustrador também. E o professor, você tem algum assim que você lembre? Não precisa falar a época, o nome, nada disso. Mas que foi danoso, assim, que você falou, puxa caramba, por que essa pessoa é dessa forma? Você tem alguma lembrança assim? Por que o professor de matemática não conseguia ensinar matemática para mim? Eu acho que faltava método, ou meu jeito, ou minha vontade, não sei. De qualquer maneira, matemática sempre foi um problema, ao contrário de outras matérias, geografia, português,
história e tudo mais, que eu adorava e tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10, um colar de 10. Matemática ficava nos 4, 3, 5, por lá. Eu acho que, desculpe, foi falta de um método adequado para me ensinar matemática, porque antes de eu chegar nos anos mais adiantados, eu gostava de aritmética, eu gostava de fazer continha, eu gostava de adivinhar coisas, ir buscar soluções. Então eu dei uma tropeçada na matemática e até fui reprovado por causa de matemática no ginásio. Não gosto dessa história, mas passou. Passou, claro, e a vida é isso, né? Essa capacidade da gente de driblar e de superar. Eu também tenho esse mesmo bloqueio, eu era uma das melhores alunas, depois eu fiz curso normal, que não puxava muito para matemática, e aí quando eu fui fazer pré-vestibular, eu tive um professor que falava coisas ruins, eu criei um bloqueio ali, e eu acho que falta isso em alguns professores, como um ser humano, e a gente vai encontrar isso em todas as profissões, na vida, muitas vezes até na família, entre os amigos, que tudo é como a gente chega na pessoa, né? O método, de repente um aluno vai aprender de um jeito e o outro aluno vai aprender de outro. Claro que a gente sabe que os professores têm uma carga de trabalho muito grande, mas faz parte da profissão olhar para aquele aluno como um ser humano e não como um robozinho que está ali para aprender. Infelizmente, essa é a realidade de alguns professores, mas graças a Deus temos aí grandes professores, como você falou, e como eu também tenho, maravilhosos. Eu queria parar um pouquinho o nosso papo para te mostrar uma história muito interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Oba! Pelas ruas do Rio, eu encontrei uma pessoa que tem uma história fantástica. Vem conferir. Mar, Copacabana, uma vista linda. Só que essa não é a realidade nos morros dos Tabajaras e dos Cabritos. Mas as coisas começaram a mudar e a vida de muitas pessoas foi transformada depois que uma menina de 12 anos decidiu abrir uma biblioteca aqui na Associação de Moradores. A Raíssa Luara de Oliveira, mais conhecida como Lua, agora tem 13 anos. Lua, como é que começou esse projeto? Como é que você teve essa ideia? Bom, tudo começou quando eu fui à Bienal do Livro com 2 amigos e os pais deles e com a minha mãe. Lá eu percebi que crianças de escola pública e que vinham com os pais ou de projetos sociais e ONGs não levavam livros para casa. E eu fiquei muito triste com isso. Então eu vim para casa pensando, refletindo nisso. Depois de 2 dias eu tive a ideia de montar a biblioteca O Mundo da Lua. E aí, o que você fez? Que ela aprontou, viu? O que você fez? Para a gente montar uma biblioteca, a gente precisa de espaço, precisamos de estante, livros, material didático. E eu não tinha nada disso, só a vontade de fazer a biblioteca. E eu peguei o celular da minha mãe escondido, enquanto minha mãe estava preparando a janta. Peguei o celular dela, me passei pela minha mãe e falei com a vice-presidente da Associação de Moradores, que é a Vânia. E me passei pela minha mãe falando com a Vânia, eu mandei mensagem de texto, porque não teria como eu mandar áudio. Só que a minha mãe não é muito de escrever. Então a Vânia falou, isso tá meio estranho, ainda mais que o meu jeito de escrever o da minha mãe é completamente diferente. Quer dizer, uma menina de 12 anos tentando enganar uma adulta, mesmo pelo celular ali, não tem como, né? E a Vânia mesmo, desconfiada, botou, se você cuidar, eu topo. E embaixo eu botei assim, eba! Ela falou, não é a mãe dela. Pronto, peguei. Aí, depois disso, eu fiz um vídeo, postei na internet, pedindo livros, material didático. A única coisa que eu não pedi foi estante. Chegou mais de 2.000 livros em 4 dias. Uau! Hoje você tem, em média, quantos livros aqui? Aqui a gente tem de 8 a 13 mil livros, Uau. Mas já se passaram mais de 60 mil livros na biblioteca. Me conta uma história assim que te marcou, que você falou assim, caramba, eu consegui mudar a vida dessa criança, dessa pessoa. Foi de uma menininha que ela foi na minha casa, foi a menininha que eu levei para a Bienal, que ela me levou, e ela falou que estava aprendendo a ler, e quando ela acabasse de ler, ela ia vir aqui na biblioteca e ia ler um livro junto comigo. E eu falei, se você aprender a ler, eu te dou 10 livros e a gente grava quantos vídeos você quiser. E, gente, ela conseguiu. Ontem mesmo ela me mandou um vídeo super fofo, minha mãe até chorou, dela lendo, muito fofinha. E outro também foi o Pedro, do Piauí, que ele não tem, na cidade dele não tem muitos livros, os professores que trazem para as crianças. E ele me mandou um vídeo pedindo livros e nós enviamos
500 livros para ele, enviamos 500 livros para ele e ele ficou super feliz e a gente também, porque o nosso trabalho é esse. Eu já ajudei a inaugurar mais de 14 salas de leitura. Nós doamos os livros para a sala. Para encerrar, como é que você se sente fazendo esse trabalho? Qual é o sentimento que bate depois dessa caminhada, que é pouco tempo, né, no relógio, no calendário, mas que você fez tanta coisa já? Então, eu me sinto muito feliz, mas eu acho que a ficha ainda não caiu, porque às vezes eu tô deitada dentro de casa e falo, gente, olha o tanto que eu fiz, já apareci na televisão, já fiz tanta coisa legal. A ficha às vezes não cai. Espero que mais pessoas possam fazer o bem, porque de pouquinho em pouquinho nós fazemos um montão. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Parabéns, meu amor. Ó, botando a mão aqui na perna, hein, gente? Álcool em gel, a gente aqui com máscara. E voltamos ao estúdio. Que história emocionante. Eu fico toda arrepiada quando eu escuto a Lua falar. Maurício, o que você tem a dizer dessa menina? Que maravilha, que espírito, que sensibilidade. Como é que ela sozinha, por ela só, conseguiu todo esse resultado maravilhoso, iluminando a inteligência, a cabecinha da criançada toda que está lendo nos seus livros lá, buscando a biblioteca e aprendendo com isso, se preparando para a vida. Nossa, ela parece assim, que tem muito mais idade. Uma menina de 13 anos, é pra gente aplaudir, né? Por mais luas, que a gente possa ter mais luas. Palmas para a Lua. Vamos voltar um pouquinho para a tua história. Na tua carreira, qual foi a grande lição? Eu não vou nem dizer a primeira, porque às vezes a primeira não é a grande, mas a grande lição de vida, porque aqui na educação a gente fala da educação dentro e fora de casa na infância, da educação nas adversidades da vida. Qual foi, assim, a grande lição, as grandes lições, se você quiser falar mais de uma, que marcaram a sua vida profissional e pessoal também? Não só marcaram, mas direcionaram, redirecionaram, porque eu não percebia, quando eu comecei a desenhar histórias em quadrinhos, eu não percebia que o meu público, que estava acompanhando os personagens, as minhas historinhas, que eram crianças, porque eu desenhava para jornais. E para mim, o jornal era um produto para adulto. Eu não estava percebendo. Até que começaram a chegar cartinhas, falando dos personagens, elogiando os personagens. A Magali, a Mônica, tudo mais, tal. Falei, meu Deus, eu estou desenhando para criança. Por que para criança? Por que aconteceu isso? Porque os meus personagens foram baseados em meus filhos. Quando eram crianças, eu copiei, eu olhei e imitei com os meus personagens desenhados a vidinha dos meus filhos. Eu estava, sem querer, fazendo histórias infantis, porque eu estava copiando, colando tudo da minha casa, né? Mônica com seu coelhinho arrastando pela casa, Magali comendo uma melancia inteirinha, e assim por diante. O Cebolinha, falando errado, o menino que inspirou o Cebolinha, falava realmente trocando o R pelo L, e tinha o cabelo meio espetado. O menino que eu conheci, que tinha o apelido de Cascão, tinha por que ter esse apelido, porque ele jogava bola, um terreno assim cheio de lama, de barro, e depois não tomava banho. Daí jogava bola de novo, depois de algumas horas, com a mesma roupa, do mesmo jeito e tudo mais, então pegaram o apelido de Cascão para ele. Então, eu estava criando história infantil e não sabia até perceber, e daí me aperfeiçoei, e daí eu ia buscar mais crianças para ficar em volta de mim, para aprender com elas. Eu aprendi tudo com as crianças. Isso é uma maravilha, porque você traz isso, que a gente também fala sempre aqui no programa Educação, a gente está sempre transmitindo e recebendo conhecimento. É a postura do adulto, ou do professor, ou do pai e da mãe, que acham que só eles vão transmitir conhecimento, que não aprendem nada. Isso é uma falácia, porque a gente aprende o tempo inteiro nas mínimas situações. Num tropeço na rua a gente aprende, vou olhar mais para por onde eu estou andando. E essa riqueza que seus filhos e as crianças que te cercavam e ainda te cercam trazem para você, e você tem a humildade de observar e de falar, caramba, que universo é esse? Isso é fantástico.
Hoje, eu recebi a visita do meu netinho, de 6 meses, engatinhando, pegando na cômoda um pouquinho, se levantando, rindo para mim e tudo mais. É um personagem em formação. É lindo ver o desabrochar da inteligência, da esperteza da criançada. E eu, com 10 filhos, eu tive a oportunidade de aprender tudo com eles. Como você acha que deve ser a educação de um ser humano, Maurício? Carinho e liberdade. Quer dizer, carinho para dar segurança, autoestima e liberdade. Sentir segurança. Sentir que ele está amparado de alguma maneira e estão acompanhando o desenvolver dele. E acho que com isso você solta a criança para desabrochar, para crescer, para brilhar como um ser inteligente e que vai ajudar a fazer desse mundo uma coisa mais agradável, bonita, gostosa de se viver. E você, como pai, lá com a criança, com seus filhos, pelos 13 anos de idade, que ali é a pré-adolescência, como dar essa liberdade, mas ao mesmo tempo dar limite, né? Porque muitas vezes a criança, ainda mais você com 10 filhos, a criança quer fazer tudo, quer fazer coisas que ela ainda não percebe que há um perigo ali. E como você conseguiu equilibrar isso? Penso que isso tem que vir do berço. Ou seja, desde cedo, você já se fazer como pai com os seus gestos, suas chamadas, seus conselhos e tudo mais. Realmente, você tem que ser amigo do filho ou da filha. Você tem que passar isso pelos olhos, pelos gestos, pela voz, tom de voz e assim por diante. Eu fiz isso com os filhos, deu certo. Todos eles são muito amorosos comigo, respeitam o que eu falo, o que eu faço e tudo mais. 10 filhos com o mesmo tratamento, um para o outro. Eu fico muito feliz, muito, de certa maneira, realizado com esse tipo de realidade que eu consegui montar na família. E, pelo visto, pelo que eu vi no Martim, o meu netinho que passou hoje aqui em casa, vai continuar com ele também. Ele também está muito grudadinho comigo. Ele tem poucos meses, já está grudadinho comigo. Que delícia. É uma risada gostosa, mostra os primeiros dentinhos. Tudo isso ajuda a gente a viver. Eu queria que você falasse do momento que você considera mais difícil da sua vida e como é que você superou esse momento. O que que a tua educação, e aí eu não estou falando só da educação escolar, da de casa, não, das coisas que você foi aprendendo ao longo da vida. Qual foi o momento mais difícil e o que que você usou desse ser humano que você conseguiu construir para superar essa adversidade? Bem, todo mundo tem seus momentos de alegria, de vitórias e de derrotas também. Né? Uhum. Eu penso que a gente precisa também ensinar um pouquinho para os filhos que existem esses momentos, mas que a gente estará junto com eles em qualquer momento. Uhum. Eu acho que eu consegui, de alguma maneira, eu consegui passar para os filhos que eu estou ao lado deles em qualquer circunstância. Estou com eles em qualquer circunstância. Então, meus filhos me acompanham, alguns trabalham comigo, acompanham o que eu faço, são fãzões também, não do personagem, do pai do personagem também. Então, com isso, eu acho que isso dá o equilíbrio emocional para o adulto também. É uma recíproca. Então, eu acho que nós temos que dar carinho para receber carinho. E isso é importante, porque a gente tendo carinho dentro da gente, dá o que você falou, né, de equilíbrio, de respirar. Não, eu não vou deixar essa emoção ruim que está vindo por um momento ruim que todos passamos, me sugar para o poço. Existem coisas boas, eu tenho aqui guardadas as boas recordações, as minhas conquistas. Então, eu sou capaz, eu vou superar aquela coisa de manter o centro, manter o equilíbrio. Mas eu sei da sua história, porque já não é a primeira vez que eu te entrevisto, que você usou de muita sagacidade a primeira vez
que você vem com os seus desenhos, apresenta para uma pessoa, eu sei como é que é isso, não por forma de desenho, né, porque eu sou uma negação, mas de você apresentar alguma coisa para a pessoa cheia de expectativa e a pessoa olhar assim e falar, meu filho, isso não vai dar certo. E aí você teve uma jogada que eu quero que você repita, que é importante que as pessoas ouçam várias vezes, porque a gente às vezes escuta uma coisa, mas não cai a ficha. Então vamos lá, Maurício, conta um pouquinho dessa dificuldade aí, que eu vejo que foi enorme, você conseguiu driblar. Maior. Eu tinha passado pela escola, pelo ginásio, estava treinando desenho e, logicamente, sonhando em fazer desenho, em viver de desenho, fazer história em quadrinhos, personagens, tudo mais. Eu fiz um álbum, desenhei, juntei tudo e fui para São Paulo, morava no interior, fui para São Paulo e fui para a redação do jornal Folha, de São Paulo, para mostrar o desenho para o diretor de arte do jornal. Levei, ele me recebeu de pé na porta da sala dele, não pediu para entrar, folheou rapidamente o meu material, meio displicentemente, mas eu não percebia essas coisas. Aí fechou o meu pequeno álbum, fez assim para mim, deu na minha mão e falou, desista, menino, desenho não dá futuro, não dá trabalho, não dá dinheiro. Faz outra coisa na vida. Até logo. Tchau. Imagina o seu sentimento, né? Um balde de água fria, né? Que a gente vai com aquela energia, né? Aquela coisa. O chão saiu dos meus pés. Fiquei, o quê? Meu Deus, minha mãe acha que eu desenho, até eu acho que eu desenho mais ou menos. Meu pai, minha avó, minha madrinha, minhas namoradinhas, todas acham que eu desenho é assim mesmo. E daí eu saí da sala dele, meio baqueado. Eu não andei alguns 10 metros e entrei na redação da Folha e um jornalista já de idade me viu passando, talvez com uma cara de candidato a suicídio, e falou, o que houve, menino? Falou assim, do nada. Daí contei para ele a história triste que tinha vivido naquele momento. Ele pegou meus desenhos, deu uma olhada e falou, olha, faz o seguinte, você desenha, você pode aperfeiçoar mais um pouquinho, faz o seguinte, entra aqui no jornal para fazer alguma coisa, fazer amizade. Daí você vai, com o desenho um pouquinho melhorado no futuro, faz uma outra pasta e tudo mais, você vai mostrar para amigos seus, para colegas de redação, para o pessoal que já tomou um cafezinho com você, uma cervejinha na esquina e tudo mais. Então, faz isso. E tem uma vaga aqui de repórter policial. Revisor de texto. Ah, revisor de texto primeiro? Ele falou, viu minha ficha, eu falei, bem, você tem um bom português, tudo mais, você pode ser revisor de texto. Não ganhar bem, é meio dia só, mas você faz amizade. E depois é com você. Eu aceitei, entrei como revisor de texto. E estava lá treinando para simplificar um pouco minha linguagem no texto, porque o repórter tem uma linguagem direta, objetiva, concisa. Uhum. Eu estava cheio de português aristocrático, uhum. português muito sofisticado, né? Daí fui aprendendo como revisor a fazer as coisas com mais facilidade, mas em seguida, 2 semanas depois, o mesmo jornalista me chamou e falou, olha, tem uma vaga da reportagem policial, paga melhor para você, e você pode trabalhar meio-dia. Aí você comprou uma capa de detetive americano, um chapéu também, né? Já era personagem, você nasceu para criar, Maurício. Você nasceu para criar. Saí fantasiado de Dick Tracy, um detetive americano. E na hora que eu fui aprovado no teste, já fui para a loja da esquina, comprei a capa e o chapéu e voltei para a redação e fui alvo de chacota, de gozação do colega, bullying e tudo mais. Olha só, Dick Tracy. Uhum. Bem, como é que a gente fala muito de bullying hoje em dia, como é que você levou esse bullying?
Você levou numa Eu, boa? Você ficou meio, eu será levei que eu uma boa tô... porque era isso que eu queria. Eu queria não ser o Maurício, eu queria ser o repórter policial, que eu era muito tímido. Então eu levei do outro lado. Você Eu precisava estava se vestir daquela personagem para poder seguir em frente. para E poder seguir essa é em uma frente, dica muito legal para quem sofre bullying. Ele optou pela autenticidade. E olha quem é Maurício de Souza hoje. gozaram com a minha cara, porque eu era um detetive, para eles, né, um detetive americano. Falei, muito bem, é isso que eu quero. Eu quero ser um detetive brasileiro agora e vou trabalhar nisso. E fiquei alguns anos nisso, e de vez em quando eu ilustrava matérias. Afinal de contas, eu já ilustrava as lições de casa, quando era Uhum. rapazinho lá. Ilustrava e o pessoal começou a descobrir que eu desenhava. Daí, a partir disso, foi indo aos poucos e eu pude um dia chegar lá com a minha primeira história em quadrinhos. Mostrei, daí sim, para os meus colegas, para os meus amigos, como tinha preconizado o velho jornalista. E perguntei, e vocês vão pagar por isso? Pagamos. Vamos publicar? Vamos. Então, minha demissão de repórter, agora eu quero ser desenhista de história em quadrinhos. E fui. Muitas histórias me marcaram, né? Eu cobri muito, Rio de Janeiro tem muito essa coisa do factual, né? Do desastre, da coisa ruim. Não querendo que você lembre de uma coisa ruim e dê detalhes, não. Mas alguma matéria que você fez enquanto policial, ó, repórter investigativo, nessa área policial, te trouxe alguma lição de vida? A reportagem policial é uma lição de vida mesmo, porque você lida com coisas fortes, com situações diferentes, com pessoas diferenciadas. Realmente, não é que alguma coisa tenha me chocado. O conjunto da obra me Uhum. ajudou bastante. Eu entendi um pouco mais o universo, ou o ser humano, ou as situações até sociais meio diferenciadas. Eu aprendi, eu amadureci muito nos meus 5 anos de reportagem policial. Até que eu falei, bem, agora chega, essa escola está meio difícil para mim, Tá está meio deprê, né? me tocando muito. Eu quero fazer historinha para criança, como eu sempre quis. Entendo perfeitamente. A gente está no finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse dos teus projetos, de como é importante levar os quadrinhos para as crianças, do que elas ganham com isso, porque a gente sabe que os quadrinhos lá atrás foram demonizados. Ah, isso não é legal ler, vem cá ler um clássico. Fala um pouquinho desses teus projetos aí, desses seus projetos, para a gente terminar e levar essa informação importante para muita gente que ainda acha que quadrinho é besteira, que é só entretenimento. Descobri que eu desenhava para criança. E se eu desenhava para criança, e os personagens tinham força, eram queridos, eram aceitos, por que não usar os personagens em alguma coisa diferenciada da simples historinha do gibi? Vamos usar os personagens em projetos educacionais. Vamos para campanhas de esclarecimento público. Vamos para, aconteceu recentemente, né, usar os personagens para ensinar as crianças a lavarem as mãos na hora do Covid. Usei o Cascão lavando as mãos e foi um sucesso, porque ele não lava as mãos, ele não lava nada. Então, A porque por mudança no Cascão é algo que chama a atenção das pessoas. chamou atenção, foi um sucesso danado, danado. E eu usei desses artifícios nos últimos anos, várias vezes, para levar, com a força dos personagens, informação comportamental, inclusive, para a criançada que lê o gibi, ou os adultos também que leem e que podem aprender alguma coisa. Foi uma descoberta linda que eu usei, inclusive, e estou usando em outros países. No Nossa. Japão mesmo, as revistinhas, as cartilhas orientadoras da criançada, com a Turma da Mônica, saem lá e são distribuídas nas escolas gratuitamente pelo governo. Que perfeito. Vou falar, oxe, que maravilha.
E projetos futuros, algum aí na pandemia ou você está focando mais nesses, com essas mensagens, nesse momento tão importante que a informação precisa chegar para as pessoas e quanto mais leve, quanto mais gostosa, mais ela é absorvida, né? Lógico, principalmente que é um assunto pesado, cada vez mais, inclusive. Então vamos usar os personagens e vamos ajudar o pessoal a ficar mais esclarecido. Inclusive no caso da pandemia, em profundidade, usando as informações das autoridades sanitárias, os cientistas principalmente, e vamos ajudar o pessoal no que a gente possa. Principalmente no vacine-se. É isso aí. Maurício, muitíssimo obrigada pela entrevista. É sempre um aprendizado ouvir você, esse homem que lutou pelos seus sonhos, que nunca desistiu do que queria. Então, é uma inspiração. Parabéns pelo seu trabalho, especialmente nesse momento em que você se engaja. Enfim, sem palavras. Muito sucesso sempre, que você volte sempre, porque eu quero te entrevistar ainda muitas vezes. Obrigado, Nélia. Eu acho que a gente vai se encontrar várias vezes por aí. Eu espero que eu tenha novidades, boas novidades, cada vez que a gente se encontrar. Sempre. Obrigado. Beijo grande. Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz e até lá.